Olá, bom dia. Nós somos o Ministério Deus Forte e estamos entrando no ar para levar a você uma palavra de fé, de paz e de alegria ao seu coração. E eu quero, de uma forma muito especial, dizer a você algo muito sério. Ao final desse nosso programa, eu tenho uma notícia, eu tenho um recado muito especial para você, pastor, para você, líder, para você que professa a fé cristã. Portanto, não perca, é algo que certamente vai falar algo profundo ao seu coração. Então, ao final desse programa, eu tenho um recado para te dar. Permaneça ligado, porque aquilo que nós vamos falar, comentar aqui no final desse programa é algo que tem a ver com a minha vida, com a sua vida e com a vida de todos nós. Permaneça ligado e que Deus nos abençoe. Nós estamos começando o nosso programa Geração de Vencedores e é muito bom poder entrar na sua casa, abençoar a sua vida com a palavra de Deus. E nessa manhã de hoje, a palavra de Deus vai falar poderosamente ao seu coração, porque ela é a palavra de Deus. E Deus sempre quer falar com os seus filhos amados. E você é um filho amado, você é uma filha amada do Senhor. Por isso, permaneça ligado, porque algo especial está entrando na sua casa nesse momento. E eu quero aproveitar e dar um recado especial a você. Na cidade de Uberaba, existe uma família muito abençoada. É uma família forte, é a família do Ministério Deus Forte, e essa família quer dar a você uma forte e calorosa salva de palmas. Que Deus te abençoe. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 32 diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não podes ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele um guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso e o tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o matei. Verso 36 diz assim: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Nós vemos tantas crianças com o nome de Davi. Nós sabemos que Davi foi, sem sombra de dúvida, o maior rei sobre a cidade de Israel. Sabemos que Davi é conhecido na face da terra e começamos a perguntar: por que Davi foi o maior rei sobre Israel? Será que Davi foi o maior rei porque ele era muito bonito? Não. A palavra fala que Saul foi um homem muito bonito. E certamente deveria ter pessoas mais bonitas do que Davi. Se dissermos assim: será que Davi foi rei sobre Israel, com um nome conhecido no mundo inteiro, porque Davi era um guerreiro? Não, os irmãos de Davi eram guerreiros, mas Davi até então não era guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. E poderíamos fazer outras perguntas: por que Davi? Por que Davi foi assim? Por que Davi fez tantas coisas? Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Os primeiros versículos dessa história, ela nos mostra, nos dá a chave. Quando Davi chega até o fronte, até o lugar de batalha, havia ali um embate muito grande, porque de um lado estavam os filisteus e do outro lado estava o povo de Israel,
os filisteus afrontavam o povo de Israel estava amedrontado, encolhendo de medo das palavras que saíam da boca dos filisteus. E Davi vai apenas levar um lanchinho para os seus irmãos, mas Davi começa a perguntar: escuta, o que está acontecendo aqui? Qual é o problema? Qual é o impasse? Porque o povo de Israel, na verdade, não ia nem deixava de ir. Sabe quando existe uma situação que fica no meio do caminho, e não ata e nem desata, e é um problema, e o problema não se resolve, e as coisas vão se arrastando durante dias e dias, e Davi começa a perguntar: mas o que está acontecendo? Aí eles contaram a história, que havia um filisteu que era muito grande, que era muito forte, e estava ameaçando o povo de Israel. E Davi chega imediatamente para Saul e se coloca na posição de serviço. Então o segredo na vida de Davi foi exatamente porque ele se colocou na posição de quem estava para servir. Ele disse assim a Saul: o teu servo estava cuidando das ovelhas, o teu servo, ele referia a si mesmo, o teu servo está aqui para fazer algo. Amados, quando você se dispõe a fazer algo por uma nação, a fazer algo por uma pessoa, quando você se dispõe a fazer algo em favor de uma comunidade, em favor de vidas, eu não sei quais são as dificuldades, quais são os problemas, mas quando a gente abre o coração para servir, Deus nos honra poderosamente. Aquilo que do ponto de vista do povo de Israel era um problema, eles estavam olhando e vendo o problema. Davi olhou e falou assim: essa será a maior das oportunidades que eu tenho na minha vida. O seu problema quase sempre é uma grande oportunidade, é uma chance que Deus te dá, é uma oportunidade para você realizar algo e para coisas poderosas acontecerem na sua vida. Mas o que eu acho interessante também, além do serviço, que Davi estava ali para servir, ele coloca o tempo todo na condição de servo. Davi estava seguro, ele sabia quem ele era, ele sabia de que forma ele poderia lutar, o que é que ele poderia fazer, por que é que ele tinha tanta segurança. Todo aquele que crê que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus, estes estão seguros para enfrentar toda e qualquer situação, porque ele tem a certeza, a convicção de que não está sozinho. Ele sabe que onde ele colocar o seu pé, Deus vai respaldar, Deus vai estar do lado dele. Portanto, meu querido, se você crê que Deus está do seu lado, se você crê que Deus não te abandona, certamente você estará em segurança, assim como Davi estava. Será que você crê que Deus está do seu lado? Será que você crê que onde você colocar a planta do seu pé, Deus estará te protegendo, estará te guardando, estará do seu lado? E Davi recebe a autorização de Saul para lutar contra aquele homem, e Saul vem e coloca as vestimentas, coloca as armaduras sobre Davi. Mas aquelas armaduras, elas eram grandes demais. Davi era um moço, era um jovenzinho. Às vezes, queridos, nós temos um argumento, nós dizemos assim: se eu tivesse tal quantidade de dinheiro, eu resolveria esse problema. Se eu tivesse tal influência, eu resolveria o meu problema. Se eu tivesse tal carro, se eu tivesse tal coisa, o meu problema seria resolvido. E às vezes você deixa de olhar exatamente para aquilo que você tem. Não olhe
para aquilo que você não tenha, mas olhe para aquilo que você tem, para aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Talvez você ache que seja pequeno demais aquilo que você tem, talvez você até argumente, mas isso é muito pouco. A Bíblia fala que Davi tinha na sua mão, ele não tinha uma espada, ele não tinha um canhão, não tinha uma metralhadora, obviamente que não, mas Davi tinha apenas uma estilingue, uma funda, essas coisas que criança de roça tem, né? Ou tinha pelo menos no passado. Eles tinham uma estilingue e Davi falou assim: olha, o que eu tenho é uma estilingue, e essa estilingue já é o suficiente. Por quê? Porque Deus está do meu lado. E Davi saiu, diz a palavra, que ele saiu para a peleja, mas ele foi com outra arma poderosíssima. Davi, ele não foi reclamando, ele não foi amedrontado, mas ele já foi profetizando: eu vou vencer esse filisteu, eu vou cortar a cabeça desse gigante, eu vou vencer essa batalha. Ou seja, Davi já estava profetizando exatamente aquilo que ele ia fazer. Ele cria naquilo que ele faria, ele tinha certeza que Deus estava do lado dele, por isso ele já profetizava. Eu quero fazer uma pergunta a você: quais as palavras têm saído da sua boca? As palavras que saem da sua boca, certamente, elas poderão te levar à vitória. Mas as palavras que saem da sua boca também poderão te levar a uma derrota. Por isso eu quero te perguntar: o que é que você tem dito? O que é que você tem falado? Sabendo que as palavras, elas têm um poder tremendo. Então Davi, ele saiu profetizando, ele já saiu dizendo que ele haveria de vencer aquela batalha, que ele haveria de livrar o povo de Israel. Davi poderia ter ido embora, claro que ele poderia ter ido embora, ele não era soldado, mas ele se dispôs a servir, ele se dispôs a ser útil, ele se dispôs até mesmo a ser um milagre. Meu querido, Deus opera coisas grandiosas, e você não vai marcar apenas esta geração, mas as gerações futuras serão marcadas por aqueles que decidem em ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Foi assim com Noé, com Moisés também foi assim. Nos dias de hoje não é diferente, mas tem que ter uma decisão quando a gente olha para o mundo em que nós vivemos. Pessoas do vício, pessoas se suicidando por aí, casamentos desfeitos, tantas e tantas misérias que a gente vê. Alguns até de imediato se comovem, se compadecem. Olha, eu fui em tal lugar e lá uma miséria muito grande, lá é uma pobreza muito grande, eu quero fazer algo por aquele povo, por aquela cidade. Mas interessante, porque passa-se alguns dias e às vezes as pessoas se acomodam e acabam não fazendo absolutamente nada. Não é verdade? Por isso que quando nós colocarmos, ou quando nós enxergarmos algo que precisa ser mudado, precisamos ter, na verdade, uma atitude de serviço. Davi, ele teve uma atitude de serviço. De serviço para quem? A carta aos Colossenses, capítulo de número 3, verso 23, diz assim: tudo o que você for fazer, tudo que você colocar as mãos para fazer, faça de todo o seu coração. Diga comigo: de todo o meu coração. Por quê? Porque na verdade tudo que nós colocarmos, tudo que estiver à nossa frente para fazer, nós não devemos fazer como se estivéssemos fazendo para as pessoas. Às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: mas o fulano não merece, né? Mas nós não temos que olhar isso. Aquele povo é um povo muito ruim, eles estão pagando coisas que eles fizeram. Não pense assim. Tudo que você colocar as mãos para fazer, diz Colossenses, coloque todo o seu coração, como se você estivesse fazendo
para o Senhor e não para os homens. Porque quando você vai fazer algo e você diz assim: eu estou fazendo para Deus, eu estou realizando para Deus, essa é a vontade de Deus, certamente você vai fazer de forma diferenciada. Diz a palavra que aquele cenário de guerra, onde havia de um lado os filisteus, onde havia do outro lado o povo de Israel, aquele cenário que as coisas não iam para lado nenhum, porque só tinha ameaças, né? Só havia ameaças, só havia conversa, só havia blá blá blá, de um lado e de outro. Quantas vezes os nossos problemas se esbarram, ou fica exatamente dessa forma, as coisas parecem que não funcionam, parece que as coisas estão paradas. Eu não sei se você já viveu uma situação assim, parece que nem anda e nem desanda, não é verdade? Parece que as coisas estão emperradas. Aquela situação era exatamente essa. E Davi, ele faz algo tremendo. Ele toma uma atitude, eu quero que você entenda, ele toma uma atitude e ele entra em ação. Existem muitas pessoas bem intencionadas, existem pessoas que têm projetos maravilhosos, têm sonhos fantásticos, mas fica apenas nos sonhos, fica apenas nos projetos, e falta uma coisa chamada ação. Então, quando estivermos diante de uma situação difícil, de uma situação complicada, talvez o que mais falte é exatamente que você entre em ação. E eu quero dizer algo sério, porque existe uma coisa, irmãos, que é a coisa, talvez uma das coisas mais poderosas da face da terra. Existe uma coisa chamada oração. Oração é uma coisa tremenda. Oração muda, abre os céus. Oração faz coisas tremendas. Se você me perguntar por que as pessoas oram tão pouco, eu digo a você que as pessoas oram pouco porque elas não sabem o poder que tem a oração. Então oração é algo tremendo, é algo maravilhoso. Você precisa orar mais, nós precisamos orar mais. Mas existe um momento que nada, absolutamente nada, vai substituir o seu esforço, a sua decisão, o seu movimento. Ou seja, você já orou, você já fez algumas coisas, então agora chegou o momento de você entrar em ação, chegou o momento de você agir, chegou o momento em que você não pode mais continuar parado, porque você tem que tomar essa decisão no seu coração. Eu não posso mais ficar parado. Agora chegou o momento de estar colocando em ação aquilo pelo qual orei. Eu me lembro de uma situação tão complicada que o povo de Israel viveu quando eles estavam às margens do Mar Vermelho. Que situação complicada. De um lado havia montanhas, do outro lado montanhas, por trás vinham os soldados de Faraó, e pela frente o mar, e não tinha nenhum barco, e não tinha nenhuma ponte, e não tinha nenhuma saída. E Moisés olha para os céus e começa: Deus, e agora? E Deus fala com Moisés: Moisés, não está na hora de você falar nada, está na hora de você agir. Então, diga ao povo. Deus fala com Moisés, e essa palavra é uma palavra para os nossos dias. Diga ao povo que marche, ou seja, diga ao povo que siga adiante, diga ao povo que não fique mais parado, diga ao povo que tome uma atitude, diga ao povo que entre em ação. Por quê? Porque quando nós entramos em ação, confiando no poder de Deus, Deus nos respalda, Deus nos ajuda, Deus estará do seu lado onde você for, quando você se movimentar, quando você crer nas promessas do Senhor, quando você tomar uma atitude firme, séria e entrar em ação. Por isso, nesse dia de hoje, nós estamos vendo que aquilo que marcou a vida de Davi
foi exatamente a sua atitude de serviço, mas também o fato de Davi ter entrado em ação, de Davi ter feito algo, e algo que o tornou o maior rei de todos os tempos sobre a nação de Israel. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Talvez você esteja vivendo uma situação mais ou menos semelhante ao que Davi passou. Mas nesse dia de hoje você ouviu a palavra. E que essa palavra ela não pode voltar vazia, mas ela tem um propósito. O propósito é entrar no seu coração e produzir uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Olá! Que o amor de Deus esteja sobre nós. Depois de 9 semanas de estudo sobre a trajetória de uma mulher valente, de uma mulher que semeou e colheu, esta mulher chamada Ana, que está no livro de 1 Samuel, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. No caso de Ana, o grão de trigo que caiu na terra e morreu foi seu filho pequeno, que ela deixou com o sacerdote em Siló. Lembra-se em 1 Samuel capítulo 1, versículo 28, ela disse, eu entreguei por todos os dias. Mas Samuel não morreu no sentido literal. Ela foi fiel à sua palavra, sofreu em certo sentido, mas depois que ela entregou o filho a Deus, que aparentemente perdera seu filho, abençoou, pois, o Senhor Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. A casa que estava literalmente vazia se encheu por causa da fidelidade daquela mulher, ou seja, a semente do sacrifício germinou e deu frutos. Ela aprendeu muitas lições. Imagina o tecelão, Deus, o amado da nossa alma, entrelaçando o fio verde que podemos chamar do fio do crescimento na peça de tapeçaria da vida de Ana, dando-nos ensinamentos úteis que descreverei abaixo. Primeiro, Ana aprendeu a enfrentar a angústia que acompanha a esterilidade. Você demonstra solidariedade, sensibilidade para com as pessoas que não têm filhos ou não têm alguma coisa? Segundo, Ana aprendeu a levar seus problemas a Deus. Terceiro, Ana aprendeu a suplicar ao Senhor. Você aprendeu a importância de uma súplica sincera feita por meio da oração? Em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim, Ana aprendeu que os filhos são dádivas do Senhor. O fato de você saber que seus filhos são dádivas de Deus influencia seu modo de educá-los? Salmo 127 diz sobre isso. Quinto, Ana aprendeu a educar seus filhos para Deus. Que coisa maravilhosa! Foram esses ensinamentos que aprendemos nessa trajetória de Ana. Acredito que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Por isso é que eu lhe convido a estar comigo toda sexta-feira às 15 horas na rua São Pedro 1239, para você aprender mais de Deus, aprender o que Deus tem de melhor para você. Mas amanhã eu te espero no mesmo local às 19h30, porque eu creio, Deus vai falar com você e eu vou te dar um grande abraço e um beijo no seu coração.